nosso seminarista e ministro do amor e vice-presidente. E irmão em Cristo, é o melhor de todos. Deus, nós somos gratos por mais essa oportunidade que o Senhor tem dado a nós. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque nós estamos sedentos por ouvir a Tua palavra, Senhor, sedentos por o ensinamento, e pedimos que o Senhor abençoe nesse momento a pastora aqui, Senhor. Que tudo que ela venha falar seja inspirado pelo Espírito Santo e que seja do trono aos nossos corações, Pai. E abençoa cada um que aqui chegou, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser sentado. Eu estou aqui com uma Bíblia bem velhinha, que me acompanha já faz anos. E ela está caindo aos pedaços. Mas sabe que uma vez eu ouvi uma frase, que uma Bíblia que está caindo aos pedaços pertence a alguém que não está? Ela está assim de tanto ser usada, de tanto ser manuseada. E eu gosto dessa Bíblia, porque foi um presente que eu ganhei do namorado. E ela me acompanha desde então. Estou olhando aqui um livro muito bom, Tratado de Oração, do John Knox. E dentro desse livro eu aprendi algumas lições, e uma das lições eu quero compartilhar com a igreja essa noite. Antes eu quero que vocês pensem, o que eu preciso para ser abençoado? Talvez, se a gente juntasse diferentes pessoas e diferentes crenças no círculo e perguntasse o que eu preciso para alcançar uma bênção, um milagre, cada um daria uma opinião diferente. Talvez alguém diria, vai em tal benzedeira, que essa benzedeira vai abrir teus caminhos. Outra pessoa diria, vai em tal pastor, que aquele pastor sim tem poder, aquele pastor é forte, a oração dele é forte. Talvez alguém dissesse, tem uma casa de umbanda ali perto, que tu vai ali, faz um trabalho e tudo vai dar certo na tua vida. E as pessoas têm fé. Todo mundo tem fé. E as pessoas querem se chegar a Deus. As pessoas querem ser abençoadas. E John Knox, que ele é um homem de oração, do século XVII, eu acho, né? Ele ensinou uma coisa muito interessante, que quem tem Bíblia, o pastor vai projetar aí, 2 Timóteo, não é 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Timóteo capítulo 2, versículo 5. Antes eu quero perguntar para vocês, quem é o homem mais santo que já pisou nessa terra? Alguém supera a santidade de Cristo? Alguém é mais poderoso que Cristo? 2 Timóteo, olhei aqui na mesma tradução que diz, portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só isso. Há um só Deus e um só mediador entre os homens. Quando você diz, eu vou lá naquele pastor, porque aquele pastor sempre tem poder, aquele pastor ele ora e os milagres acontecem. Eu vou lá naquela benzedeira porque o benzimento dela é forte. Ou eu vou lá naquele padre porque a reza dele é forte. A gente automaticamente se esquece que forte é um só que Jesus. Que poderoso é um só que Jesus. E Paulo está ensinando aqui a um só Deus. O Deus dos católicos é o mesmo Deus dos espíritas, que é o mesmo Deus dos evangélicos, que é o mesmo Deus dos umbandistas, não interessa a tua crença. Deus é um, que criou o céu e a terra. E há um mediador entre os homens, Jesus Cristo. Você não precisa correr atrás de médium, nem de pastor, de pessoas, de ser humano. Porque um só liga você a Deus, que é Jesus. Quando eu dependo das orações de um pastor, ou de um padre, ou de um pai de santo, não que eu não estou dizendo que você não deve respeitar a liderança dessas pessoas, tá? Porque a gente não pode idolatrar essas pessoas e achar que elas são mais
especiais. Porque, na verdade, Paulo está nos ensinando que há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. De um lado tem Deus, do outro lado tem a humanidade. E do lado tem um Deus santo, 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 puro, do outro lado a humanidade, que se afastou de Deus, que caiu em pecado. E no meio está Jesus, que é a ponte que liga a humanidade a Deus. E Jesus se entregou numa cruz, fazendo o sacrifício perfeito. E hoje, quando muitas pessoas pensam que para serem abençoadas precisam fazer promessa, caminhar quilômetros de joelho, subir uma escadaria de 120 degraus de joelho, fazer sacrifícios para se chegar a Deus, é o mesmo que dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Cristo se entregou naquela cruz, fez o sacrifício perfeito, perfeito, perfeito. E Ele sofreu para que nós não precisássemos sofrer. O sofrimento sobre nossos ombros, Ele carregou sobre Ele. Não tem sacrifício que vai te levar a Deus. Sacrifício nenhum vai tocar o coração de Deus. Sabe o que toca o coração de Deus? É você reconhecer que o sacrifício já foi feito. Cristo já se sacrificou por mim. A cruz já foi carregada. Ele pregou as mãos e os pés naquela cruz, o sacrifício já está feito. Sacrifício nenhum que eu e você faça vai tocar o coração de Deus. Eu conheço pessoas que ficam fazendo de igreja em igreja, fazendo campanha, e a campanha de 7 sexta-feiras, campanha de 10 segundas-feiras, campanha disso, campanha daquilo, e a vida delas nunca mudam. Sabe por quê? Porque na Bíblia não tem nada sobre campanha. Isso foi o que alguns pastores inventaram para atrair gente para a igreja. A verdadeira campanha é você reconhecer Cristo na tua vida e saber que Cristo é suficiente para mim. Eu só preciso dele. Eu só preciso de Cristo. Ele é suficiente. E lá em Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao 16, diz assim, ó: Pois temos a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus. Porque temos sumo sacerdote, que não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Achegamos confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos um intercessor. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Quando a gente ora em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo: peça ao Pai em meu nome, eu vou reforçar o pedido. Nós temos um sumo sacerdote, ele que nos intercede junto ao Pai. E nós temos um advogado. Quando nós pecamos, quando nós caímos em pecado, nós temos um advogado que nos defende perante Deus. Jesus é nosso advogado. Então, queridos, o segredo da oração não é quem faz. Não é padre, não é pastor, não é pai de santo. O segredo da oração é para quem tu ora e em nome de quem. Está orando para Deus que criou o céu eterno? Em nome do Filho unigênito de Deus? Eu vou lá naquele pastor porque ele prevê o futuro. Ou eu vou lá naquela cartomante porque ela prevê o futuro. Gente, Jesus Cristo, quando foi crucificado, o véu do templo se rasgou e o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E essa é uma promessa bíblica, está lá em Atos capítulo 2, está lá no livro de Joel capítulo 2. O Espírito Santo se derramará sobre toda a carne. Você não precisa procurar alguém para prever teu futuro. O Espírito Santo, ele conhece o passado, o presente e o futuro. E o Espírito Santo vai te guiando. Vai por aqui, não vai por ali. Então, eu preciso crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Crer que eu tenho um intercessor junto com o Pai, um advogado, Jesus. Jesus é meu advogado. Jesus é aquele que vai levar os meus pedidos para Deus. E eu tenho o Espírito Santo, que prevê o meu futuro. E ele
vai me direcionar. Vai por esse lado ou não vai por aquele. Porque o Espírito Santo já escreve no futuro. E se eu confiar em ouvir a voz do Espírito Santo, eu vou evitar muito problema desnecessário para a minha vida. Amém? Vocês acreditam nisso? Sim. Se vocês acreditam nisso mesmo, eu quero que vocês saibam uma coisa. Se agora você orar ao Pai em nome de Jesus, acredite que Ele está ouvindo. Se você orar ao Pai em nome de Jesus, acredite que Jesus está no trono do Pai reforçando o teu pedido. Se você orar ao Pai em nome de Jesus, Jesus vai enviar o Espírito Santo, que vai te ensinar a orar de uma maneira mais poderosa, e o Espírito Santo vai falar no teu coração o que você deve e o que você não deve fazer. Amém? Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós depositamos a nossa fé em Ti, Deus Pai. Primeiramente em Ti. Depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo. Nós não precisamos fazer sacrifício, porque sacrifício nenhum nosso é perfeito. Sacrifício nenhum nosso é capaz de pagar o nosso pecado. O único sacrifício que pagou o nosso pecado foi o sacrifício de Cristo. O único sacrifício que leva o coração de Deus é o sacrifício de Cristo. E nós tomamos posse do sacrifício de Cristo nas nossas vidas. Agora que nos preparamos para a Páscoa, nós dizemos: Senhor, nós cremos no sacrifício que Teu Filho fez. E em nome de Jesus Cristo, nós pedimos: derrama o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos guia a todas as coisas. O Espírito Santo que nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Na quarta-feira a pregação é mais curta, para poder orar mais. Né?